É um Pai que mesmo em meio às lutas, enfermidades que nos acometem neste mundo, Ele é um Pai que não nos desampara, está conosco ali, nos assistindo, cuidando de nós. Então, você pode dizer, Pai, é um Pai que cuida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que Deus, que é o nosso Pai, não tem nos dado um espírito de medo, um espírito para vivermos outra vez amedrontados, mas Ele nos deu um espírito de adoção, no qual podemos clamar, Abba, papai, paizinho. Talvez você que está me assistindo, povo de Deus, você moça, você rapaz, você querido, ainda vive aí aterrorizado, atemorizado, com medo de Deus, com medo do Pai, porque o seu pai era alguém para você falar com ele. Você nunca falava primeiro, você tinha de falar com sua irmã mais velha, para sua irmã mais velha falar com seu irmão mais velho ainda, para falar depois com a sua mãe, para sua mãe falar com o seu pai, porque era aquela ideia, quando o pai olhava, passava aquele rabo de olho, a gente tremia. E é isso que nós temos na cultura ocidental, e nós temos nessa cultura nossa aqui, brasileira, essa ideia de um Deus que é distante, longínquo demais. E Ele está perto. É um Pai que está querendo cuidar de nós. Eu quero perguntar para você, quais são as lembranças, para pensar, que você tem do seu pai? Talvez as lembranças que você tem do seu pai são as lembranças mais terríveis, que te traz pavor, medo, que você não dorme à noite. Mas eu quero e profetizo sobre a tua vida, para que todos esses medos que você tem seja exorcizado na autoridade do nome de Jesus, e que você deixe ser amado pelo Pai. Sabia que tem muito povo de Deus, muitas meninas, muitos rapazes, muitos homens, mulheres de Deus, que não se deixa ser amado pelo Pai, porque a ideia de pai é uma ideia muito longínqua, muito distante. Então, qual é o medo que você tem? Eu gosto quando Jesus ora e Ele fala Pai. O tempo todo Ele chama ao seu Pai. Então a oração do Pai Nosso é uma oração de direito nossa como filhos de Deus pela graça. Não é oração para ser repetida aí em seitas, nem religiões, ainda que muitos utilizam-na. Os jogadores vão para o campo de futebol aí, cercam lá e aí dão as mãos como energia e rezam o Pai Nosso. Parece que aquela oração ali vai bloquear o inimigo, e aí o outro também concorrente lá, o outro time também faz a mesma oração. Gente, não tem nada a ver com isso. O povo utiliza a oração do Pai Nosso como amuleto de sorte. É igual a alguns crentes que utilizam o Salmo 23, utilizam o Salmo 91 para apartar o mal olhado da casa, para impedir que na casa chegue algum espírito maligno, opressor. E esquecem que quando você tem o Pai que cuida, que protege, que te defende, não precisa de oração do Pai Nosso, de credo apostólico, não precisa de alguma outra recitação de salmos, de algum texto da Bíblia. Não estou dizendo que não podemos utilizá-lo de uma maneira certa. Até o credo apostólico, que é uma profissão de fé, que nós devemos utilizar. Mas eu estou dizendo que a gente precisa de abrir a mente para essa intimidade com o Pai. Este Pai que Ele é nosso protetor. Não é verdade? Agora vamos lá então. Pai nosso que estais nos céus. A segunda parte do Pai Nosso, que diz o texto: santificado seja o seu nome. Então as pessoas estão ali até fumando, bebendo e dizendo: santificado seja o teu nome. Nós estamos declarando que nessa oração Jesus nos ensina, declarando que Deus é santo, é o Kadosh, 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 santo, santo, santo. E a ideia então dessa oração é: Pai, que a tua santidade se revele na minha vida, nas minhas atitudes, nas obras que eu faço, na maneira como eu comporto, na maneira como eu relaciono com as pessoas.
Então a oração do Pai Nosso, no início, é oração até de Deus para Deus, que nós fazemos para Deus. É uma oração que me mostra como que eu devo comportar na sociedade, entre os amigos, em casa, nos relacionamentos interpessoais. Então quando eu digo, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo, Pai, que o teu caráter que é santo, que os teus atributos se revelem na minha vida, na maneira como eu relaciono como empresário, na maneira como eu relaciono com as pessoas, na maneira como eu relaciono lá na faculdade, na maneira como eu relaciono com as pessoas que até são minhas inimigas. É isso a ideia do Pai Nosso, gente. Eu estou pedindo ao Pai que o nome dele seja santificado na minha vida. Então não tem como uma pessoa que vive no adultério, na prostituição, na injustiça, no pecado, não tem como ela orar o Pai Nosso e ter direito de orar como filho, porque ela está vivendo o pecado. Então eu dizer, Pai, que eu mude de vida e que a tua santidade se revele, que as pessoas possam dizer, eis ali um homem de Deus, eis ali uma mulher de Deus. Foi o que aconteceu na vida de Eliseu, homem de Deus. Quando aquela viúva falou com o marido dela, eu vejo que este homem, que todos os dias passa aqui, é um santo homem de Deus. Ela viu certamente, não pela vestimenta de Eliseu. O Filho de Deus, o Santo de Deus, aquele que revela a santidade de Deus, a gente não vai olhar pela vestimenta. É verdade que os filhos de Deus irão vestir com compostura, mas vai conhecer através dos atos, como eu vivo, como que eu faço, amando o próximo, fazendo bem ao próximo, executando as obras que o Deus, nosso Pai, projetou e as predestinou desde antes da fundação do mundo, para que andássemos nela e vivêssemos nelas. Santificado seja o teu nome. É interessante que tem uma música que lá em Brasília antigamente, há 28 anos, alguém lá cantava, todo filho se parece com seu pai. Todo filho se parece com seu pai. Todo filho se parece, todo filho se parece. Todo filho se parece com o pai, com seu pai. E você que diz ser filho de Deus, em que você parece com o pai? Será que as pessoas quando olham para você, dizem que você é a cara do pai, é a cara do pai? Será que houve alguma mudança na tua vida depois que você converteu? Porque as igrejas evangélicas estão estupefatas de pessoas, mas que não mudaram, só mudaram de religião, mudaram de igreja. Os verdadeiros filhos de Deus são luz, são luzeiros. São estes que não escondem, não colocam seu dinheiro debaixo da mesa, mas eles testemunham, eles não se acovardam, eles não se intimidam, porque como filhos, a oração do Pai Nosso nos ensina, Senhor, meu Pai, que a minha vida possa estar revelando a tua santidade, quem tu és. Sabe por quê? Para que as pessoas, para que o mundo veja e glorifique as obras que estamos fazendo, que Deus mandou que andássemos nelas. Entendeu? Então santificado seja o teu nome. Tomara que você nunca mais reze o Pai Nosso, recita o Pai Nosso sem saber o que está falando, mas que você toda vez que falar Pai, que você tome posse, na verdade que você tem um Pai que te ama, um Pai que você tem ousadia de falar com Ele, tem intimidade com Ele. Mas também quando você falar santificado seja o teu nome, que você declare isso entendendo que a santidade de Deus tem que estar expressa nos meus atos, no seu comportamento, na sua maneira de agir. Quando alguém te der um tapa na face, você possa tirar de você uma túnica, dê também a capa, te fizer andar uma milha, anda com ele 2 milhas. A ideia é essa. Aí diz, santificado seja o teu nome. Aí diz também, venha ao teu reino. Eu te pergunto, onde está o reino de Deus? Porque veja bem, os judeus esperavam um Cristo, um Messias, montado num cavalo de aço, quem sabe numa sela,
com aquelas argolas de ouro, de prata, de bronze. Não é verdade? Com uma espada, como se fosse uma espada de um guerreiro, aqueles guerreiros da época, um Alexandre, um grande, e outros mais que a gente vê nos filmes aí. Eles esperavam o Messias, um guerreiro que ia implantar um reino, ia tirar, na verdade, César do trono e ia então matar todos. Quando então o Messias Jesus vem implantar o seu reino de amor, de paz, de alegria, de bondade, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, um jumentinho faminto, cansado, emprestado. E aí a pergunta: onde está o reino de Deus? E a palavra do Senhor nos ensina o Senhor: o reino de Deus está dentro de vós. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. Onde está o reino de Deus? Então, quando nós oramos, venha ao teu reino. O reino de Deus está no meu coração, na minha vida. Eu estou dizendo, Pai, que se estabeleça cada vez mais aquilo que tu tens para minha vida como Senhor, porque eu sou servo. Eu quero te obedecer. Você está entendendo? Venha ao teu reino. A ideia é, Senhor, que o teu reino possa se estabelecer na vida das pessoas, na sociedade, para que não haja injustiça social, para que as crianças possam ter carinho, para que acabe, Senhor, com as injustiças, com as roubalheiras, com a corrupção, com a maldade, com a criminalidade. A ideia que subjaz na oração do Pai Nosso, gente, é essa. Quando eu digo na oração, venha ao teu reino, eu estou também me prontificando para poder trabalhar, pregar o evangelho, para que este reino se estabeleça, vai se estabelecendo. E a Bíblia diz que o reino de Deus é como se fosse